Meio-dia, 45 minutos, 27 graus em Porto Alegre. A partir de agora você fica por dentro dos principais fatos desta quarta-feira, 19 de janeiro. Só hoje, 2 carretas foram carregadas com mantimentos para as vítimas da chuva no Rio de Janeiro. Os donativos devem chegar na Serra Fluminense até o final de semana. O assistente de atendimento Diogo Brasil chegou ao cais do Porto, na capital, com um rancho no porta-malas. R$300 acumulados entre os colegas de trabalho que ele gastou em alimentos e produtos de higiene. A gente usa o estado como turismo, a gente usa o estado para passear e eu acho que toda vez que a gente vai lá, o povo é tão hospitaleiro com a gente. Acho que chega a hora que o povo gaúcho ele precisa se identificar com aquele povo. A gente precisa ajudar. As doações dele e de centenas de gaúchos vão ser enviadas ao Rio de Janeiro. Só hoje, 2 carretas foram carregadas. Uma com roupas e calçados e outra com alimentos e água. Os veículos foram emprestados por empresas transportadoras que se responsabilizaram por entregar os donativos sem custo algum. Pelo menos 50 toneladas de mantimentos recolhidos no estado começaram a ser enviadas ontem. Parte dos mantimentos começaram a ser enviados ao Rio de Janeiro, mas a solidariedade do gaúcho não para. A todo momento, chegam carros com mais doações para as vítimas. Eu tenho meus filhos, aí a gente faz uma cadeia, e cada um contribui com um pouquinho, se torna bastante. E a gente vê o sofrimento de tanta gente, principalmente das crianças, né, essas alturas, então a gente resolveu contribuir, ajudar um pouquinho, que eu acho que amenizar um pouco a dor dessa gente. O subchefe da Defesa Civil do Estado comenta que a participação do gaúcho é tão grande que no tempo em que uma carreta é carregada, novos mantimentos chegam e suprem a quantidade que foi abastecida no caminhão. A participação é muito boa, as pessoas estão vindo, participam aqui não só como voluntários para o trabalho, como também entregando esses donativos. O armazém A7 do Cais do Porto segue aberto das 8 da manhã às 8 da noite, inclusive nos finais de semana. E uma recomendação da Defesa Civil para quem ainda deseja fazer uma doação, os itens que mais faltam são alimentos não perecíveis e produtos de higiene. O governador Tarso Genro se reuniu ontem com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. O executivo gaúcho quer um financiamento de R$1,3 bilhão. O dinheiro vai servir para investimento em infraestrutura e em áreas sociais. A negociação ainda não foi concluída. O vazamento de uma adutora de água em Alvorada interrompeu o abastecimento de parte da cidade e em Viamão nesta noite. A previsão é que o sistema se normalize na próxima madrugada. O Departamento de Esgotos Pluviais começou hoje a obra para reduzir alagamentos na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Um poço de transição vai ser feito na Rua 0 Hora, esquina com Dom João Becker. A estrutura vai dar mais fluidez à vazão da água. Além desta, outras obras vão ser realizadas para reduzir os alagamentos na capital. Comerciantes da região do Túnel da Conceição, em Porto Alegre, reclamam da falta de clientes. O trânsito na rua que dá acesso a Alberto Bins foi bloqueado e fez com que o movimento nos estabelecimentos comerciais praticamente desaparecesse. Há 8 anos, este comerciante é dono de um estacionamento ao lado do túnel. Desde que as obras começaram e a rua em frente ao estabelecimento foi bloqueada, a diminuição de clientes chega a 50%. Ele relata que algumas contas já estão atrasadas, mas por enquanto, nenhum dos 5 funcionários precisou ser demitido. Se continuar assim, com certeza, até março, eu vou ter que dispensar algum funcionário. A mesma retração no movimento é sentida por este chaveiro que trabalha próximo ao túnel há 11 anos. A procura pelo trabalho dele teve uma diminuição de 60%. O serviço diminuiu bastante, quando estou aqui sozinho o serviço não vem, então essa é a dificuldade grande. Cerca de 30 comerciantes com estabelecimentos próximos ao túnel têm tido dificuldades. Eles prometem fazer isso em 18 meses, eu acho que vai demorar muito mais que 18 meses, mas mesmo 18 meses vai ficar difícil para nós. A Secretaria de Obras garantiu que o cronograma está sendo cumprido. A reforma deve terminar em 2012.
Um homem foi encontrado morto nesta manhã no bairro Belém Velho, em Porto Alegre. O corpo ainda não foi identificado. Ele tinha marcas de tiro na cabeça e um ferimento nas costas. Moradores da estrada São Lourenço disseram à polícia que ouviram disparos por volta das 4 horas da madrugada. Ainda não há suspeitos. Tiroteio nesta manhã na zona norte de Porto Alegre. 4 criminosos tentaram roubar 2 carros na rua João Petzel, próximo à Avenida Protásio Alves, quando a polícia chegou. Dois dos bandidos trocaram tiros com a polícia e foram presos no local. Outros 2 fugiram, mas foram capturados em seguida. Os presos foram encaminhados para a delegacia. Um homem foi preso ontem em Xangri-Lá, no litoral, suspeito de estuprar uma criança de 3 anos. As investigações começaram após denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar. A prisão é preventiva e ele foi levado para o presídio de Osório. O quadro de saúde do escritor Moacir Sclier é grave, mas estável. O escritor teve um AVC na madrugada do último domingo. Pelo menos uma casa foi arrastada ontem em São Paulo. Veja as notícias do Brasil. Os maiores problemas foram registrados na região metropolitana de São Paulo. Osasco ficou alagada. Em Santo André, motoristas ficaram ilhados dentro dos carros. No interior de São Paulo, o rio Jaguari pode voltar a subir. Isso porque as represas estão com maior vazão depois da chuva. No Rio de Janeiro, um motorista de uma universidade foi preso com um irmão. Ele tentava desviar donativos que seriam entregues para as vítimas da região serrana. O ex-deputado Luiz Fernando Carli Filho vai à júri popular. Ele bateu o carro em outro veículo em que estavam 2 estudantes que não sobreviveram. O PSTU apresentou uma ação popular contra o Senado e a Câmara dos Deputados por causa do aumento dos salários aprovado no fim de 2010. O partido acredita que os parlamentares têm função diferente das praticadas pelos ministros do Supremo, que recebem o teto nacional. Dezembro encerrou com redução de mais de 400 mil empregos formais no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho. Mesmo assim, em 2010, o saldo é positivo. Foram criados mais de 2 milhões de postos de trabalho. As instabilidades estão espalhadas sobre a maior parte do país. Tempo seco apenas no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas e partes do Nordeste. Na maior parte do Sudeste, a chuva continua, principalmente em São Paulo. Veja nos mapas a previsão para o Brasil. Durante a noite pode chover forte entre o norte do Rio Grande do Sul e parte do Rio de Janeiro. Na madrugada, a previsão de temporais na faixa que vai de Santa Catarina ao sul paulista e na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Continuam as chuvas fortes no norte brasileiro e também no nordeste. A quinta-feira começa sem chuvas em partes da região sul e na metade norte de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mínima de 18 graus em São Paulo, máxima de 35 no Espírito Santo. Previsão de chuva ao longo do dia em Porto Alegre, Florianópolis e Salvador. A máxima chega aos 34 graus na capital fluminense. O mar vai estar calmo em praticamente todo o litoral do país. Sexta-feira com tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul. Ruas de Torres e Arroio do Sal, no litoral norte, ficaram alagadas depois da chuva de terça-feira. Durante 5 horas, choveu o equivalente a um mês nas 2 cidades. A água invadiu lojas e provocou buracos no asfalto. Durante o temporal, um carro caiu em uma vala. O motorista não se feriu. A venda de aparelhos de ar-condicionado está em alta. Quem comemora são os lojistas, mas é bom saber que o aparelho faz aumentar a conta de luz. Nessa casa, o primeiro aparelho de ar-condicionado foi comprado há 15 dias e é utilizado mais durante a noite. O ventilador, acho que, sei lá, pela impressão que a gente tem que nos últimos anos o calor parece que se intensificou mais, né? E parece que o ventilador já não dá mais tanta conta. Um pouquinho de conforto a mais nunca é demais, né? Mas para ter um pouco mais de conforto, a despesa doméstica também aumenta. No próximo mês, a conta de luz do seu Carlos deve ter um aumento de 40% no valor. Para quem não abre mão de conforto durante o verão, esse economista dá algumas dicas. Sempre tem uma possibilidade de economizar com o uso mais racional, né? Por exemplo, em relação ao ar-condicionado, usar só naqueles momentos em que está em casa. Cuidar muito também a questão de intensidade do uso, da intensidade do frio. Com as altas temperaturas dos últimos dias, a procura pelo aparelho aumentou.
Nesta loja, que no ano passado registrou falta do produto, o estoque está reforçado desde novembro. Teve um aumento significativo agora nos últimos dias, né? Devido ao calor também, associado à liquidação também, que a gente teve a liquidação de Natal, né? O BraNews fica por aqui. Outras notícias logo mais às 7h10 da noite. Uma boa tarde para você.